evolução histórica da auditoria. A auditoria e suas origens. Os primeiros vestígios de atividades ligadas à auditoria surgiram na antiga Suméria, por meio de verificação de registros há mais de 4.500 anos antes de Cristo. Mais tarde, outros relatos aconteceram. Em Roma, ela surgiu como um instrumento de controle do antigo império. Historicamente, o que se consta sobre os procedimentos de auditoria é que no Antigo Egito havia necessidade de ratificar as atividades nas grandes construções e a verificação dos registros de coleta de impostos. Outros povos, como gregos, sírios, babilônios, realizavam registro de escrituração de patrimônios adquiridos ou já possuídos. A auditoria é tão antiga quanto a própria contabilidade, remontando-se para o Império Persa, quando Dário I criou a função de olhos e ouvidos do rei, funcionários cujas funções eram vigiar a ação dos governadores das províncias persas, garantir o cumprimento das ordens imperiais e fiscalizar a cobrança de impostos e o uso do tesouro real. Muitos anos depois, os imperadores romanos também começaram a nomear altos funcionários com o intuito de supervisionar as operações financeiras dos administradores das províncias e lhes prestar contas verbalmente. Durante o século XII, na França, os barões liam publicamente suas contas na presença de funcionários da coroa. Na mesma região, o imperador Carlos Magno nomeou os missi dominici, que eram inspetores que percorriam todo o império e informavam sobre a administração do território. Há relatos do uso do termo auditor no século XIII, na Inglaterra, quando o rei Eduardo I autorizou aos barões a nomearem representantes e ainda ordenou que conferissem as contas da falecida esposa. Os primeiros relatórios de auditoria consistiam em documentos chamados de probatur sobre as contas, onde era atestada a aprovação do auditor. Durante a Idade Média e após o Renascimento, surgiram na Europa as associações profissionais com o objetivo de executar as funções de auditoria. Conselhos Londrinos em 1310, Tribunal de Contas em 1640 em Paris, Colégio dei Raxonati em 1581 na cidade de Veneza, Academia dei Ragionieri em 1658 nas cidades de Milão e Bolonha. Evolução da auditoria. Provavelmente o primeiro auditor foi um guarda-livros experiente, que realizava serviços para mercadores italianos no século XV ou XVI. Por conta de sua reputação, passou a ser consultado sobre escrituração e transações. A auditoria se tornou profissão a partir do momento que o profissional de escrituração deixou de atender um único cliente para atender os demais mercadores, se transformando em consultor. A atividade de auditor cresceu na Inglaterra no século XVII, onde, com o controle das rotas marítimas, desenvolveram-se várias empresas e com elas nasceram os sistemas de impostos sobre o lucro. Com o crescimento das empresas e a progressão do mercado, tornou-se necessário levar em consideração outros fatores econômicos, além do interesse dos proprietários, a necessidade de financiamento e a formação do mercado de capitais. Se fez relevante a divulgação de demonstrações econômicas e financeiras. Essas demonstrações ganharam importância para os sócios e futuros investidores. Por isso, elas tinham que ser examinadas por um profissional independente da empresa, para assim comprovar o cumprimento das metas, os resultados e a integridade do investimento. Com isso, em 1845, o Railway Companies Consolidation Act instituiu a verificação anual de balanços por auditores. A auditoria tomou novos rumos nos Estados Unidos. Depois da crise de 1929, foi criado o Comitê May, um grupo de trabalho encarregado de determinar regras para as companhias com ações na bolsa, tornando obrigatória a auditoria por auditores independentes. Em 1934, foi criado a Securities and Exchange Commission, SEC, um agente governamental para proteger os investidores e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Na medida em que a auditoria se desenvolvia pelo mundo, os procedimentos contábeis se distinguiam de um país para o outro. Com os esforços do professor Juan Ángel Gil, de Porto Rico, em discutir essas diferenças, em 1973 foi criado um Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade, o IASC. O IASC passou por modificações, uma delas em 1983, unindo seus esforços com a Federação Internacional de Contabilidade, IFAC.
e outra em 2000, quando foi reformulado e se transformou em uma junta de normas internacionais de contabilidade, o IASB. Desde então, o IASB está comprometido com a criação de normas contábeis, com informações de qualidade, transparência e confiáveis, para ser compreendidas e aplicadas no mundo todo. A auditoria no Brasil. No Brasil, a auditoria surgiu no período colonial, quando o juiz era ordenado pela coroa portuguesa a conferir o recolhimento dos tributos ao tesouro, reprimindo e punindo fraudes. Com a expansão comercial e a forte concorrência, as empresas tiveram que aumentar suas instalações, melhorar os procedimentos internos, com a redução de custos. Para isso, elas recorreram a um empréstimo e abertura do capital aos investidores. Os investidores precisavam de informações como a situação financeira, capacidade de pagamento e rentabilidade. Dessa forma, as demonstrações contábeis tornaram-se mais importantes e, por segurança, exigiram que fossem examinadas por profissionais independentes, assim como já era feito nos países desenvolvidos. Há dificuldades em saber a data dos primeiros trabalhos de auditoria realizados no Brasil. A primeira evidência concreta é o Decreto número 2935, de 16 de junho de 1862, que autorizava a reorganização da CIA de navegação por vapor baiana anônima e determinava que os auditores deveriam participar anualmente da Assembleia Ordinária, com a função de analisar e examinar as contas da empresa. Contudo, o primeiro documento de auditoria que se tem é um parecer de 1902, elaborado pela empresa Clarkson & Cross, atual Ernst & Young, escrito da seguinte forma: trata-se de um balanço da São Paulo Tramway Light e Power Company, relativo ao período compreendido entre junho de 1899, data da fundação da empresa, e 31 de dezembro de 1902, certificados pelos auditores canadenses Clarkson & Cross. Em 1931, por meio do decreto número 20.158, a profissão de guarda-livros passou a ser regulamentada e incluía a função de auditor. No ano de 1945, em função da Lei número 7.988, foi criada o curso de Ciências Contábeis de nível superior, técnico e médio, tornando a auditoria uma prerrogativa dessa profissão. Até então, a auditoria só era necessária para controle administrativo e elaboração de parecer sobre os balanços. No final da Segunda Guerra Mundial, os escritórios estrangeiros de auditoria, que vieram junto com as empresas multinacionais, convenceram os empresários brasileiros da importância dos trabalhos de auditoria. E em 1976, com o advento da Lei 6.404, o parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis das companhias abertas passou a ser obrigatório, impulsionando a auditoria brasileira. O desenvolvimento da auditoria no Brasil está relacionado com as instalações das empresas estrangeiras e com a obrigatoriedade das demonstrações dessas empresas serem auditadas, vieram os escritórios internacionais de auditoria. Os fatos que impulsionaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil foram: instalações das subsidiárias e filiais de firmas estrangeiras, financiamento das empresas brasileiras por entidades estrangeiras, crescimento das empresas brasileiras e a necessidade de diversificar as atividades econômicas, evolução do mercado de capitais, promulgação das normas de auditoria pelo Bacen em 1972, criação da CVM e a Lei das SA em 1976. Diante desses fatos históricos, percebemos que o surgimento da auditoria se deu pela necessidade de se confirmar a situação patrimonial e financeira das entidades investigadas. Com o desenvolvimento econômico, a evolução das empresas e a abertura do capital aos investidores, cresceu a complexidade da gestão dos negócios e das decisões financeiras. Logo, com a necessidade de se verificar o correto cumprimento das metas dos investimentos dos capitais de forma legal e o retorno dos investimentos, exigiu-se a opinião de alguém não vinculado aos negócios e, através da sua independência, verificar a veracidade e a qualidade das informações,
ocasionando o desenvolvimento profissional de auditoria.